É isso aí, galera. Paz, Hevel tá aqui na mesa. Até embaralhei a voz aqui agora, porque nós estamos com a presença ilustre aqui, né? A perna treme, a voz treme, né? Mas é isso aí. Da teologia boa, né? Teologia que acontece depois da EBD. Faz tempo que a gente não toma aquele café junto. Eu falei isso na semana retrasada, semana passada, no episódio 6, e falou de novo. Faz assim, tempo. Parece que todo domingo tem Mas acontece esses papos aí nos corredores, comendo uma coxinha na cantina, comendo tem os papos maravilhosos, né? E para mostrar que é possível ser inteligente e piedoso, tá? Então, aqui a gente tem contraponto, tem debate, tem falas, tem discussões bíblicas, pensamentos teológicos. Tem um detalhe, hoje não tem tanta heresia. Tá? Hoje não vai ter tanta heresia. Nós vamos apresentar aqui o nosso convidado de hoje. E nós já expulsamos já um herege daqui. É assim, gente. Falou heresia, a gente já tira pra fora, né? A gente tira ele. Então, o Jadiel está excluído. Eu excluí ele, que ele falou muita heresia. Brincadeiras o santo do Senhor tá nota agora. O santo de Deus tá com nota. Tá nota agora. Tá olhando outras coisas, né? Mas enfim. Em outras coisas. Tá Jadiel, um abraço, meu irmão. Abração, você vai assistir. Jadiel. Deus te abençoe, viu? Mas brincadeiras à parte, hoje o tema é um tema maravilhoso. Retomando o episódio 6, você que não viu o episódio 6, você pode assistir o episódio 6 que você vai ter mais contexto para analisar isso aqui e pensar. Mas também, você assistindo esse, você não vai também precisar necessariamente do episódio 6. Mas o tema de hoje é esperança restaurada. Esperança restaurada, né? Esperança restaurada. Então nós temos que pensar em que sentido? Restaurar do quê? O que é essa restauração? Mas antes da gente começar a falar, um Kiss Flower, né? Um Kiss Flower, um beijinho na flor. O que é esperança restaurada? Pastor Moisés, nosso amigo, já agradeça a oportunidade, se apresente aí para os irmãos que estão nos acompanhando. Ô, meus irmãos, é uma honra estar aqui, é uma honra estar com vocês aí, que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus possa falar através aqui desse bate-papo descontraído aqui com os meus amigos, Ricardo, o Lucas, o Hamilton aqui que faz a gravação. É maravilhoso estarmos juntos, né? Trazendo esses momentos de comunhão que a gente tem sempre aí. E é isso aí, o pecado desgraçou tudo e o Senhor Jesus restaura. É isso aí, melhor forma de expressar. Ricardo, boa. Kiss Flower, só um beijinho na flor, não é pra engolir a flor não, tá? Não, tá. Dando um beijinho na tulipa. Brincadeiras, meus irmãos. Assim, a esperança... Aqui é só Arminio, né, irmão? Ô, irmão. Arminio reina. A esperança da glória eterna, né? A esperança da nova criação. Uma criação, se me permitem usar a expressão, mas uma criação plenamente restaurada, num ambiente de vida eterna, feliz, louvando e glorificando a Deus. Maravilha, então. Mas antes disso, nossos recados da mesa. Boa. A gente não pode perder os nossos recados da mesa. Gente, nós estamos já com o nosso curso de médio em teologia a todo vapor. Então, você quiser se inscrever, próximo mês agora, mês de abril, você já pode se inscrever entrando na matéria de hermenêutica. Não se assuste. Que maravilha, hein? Olha aí. Hermenêutica é interpretação da Bíblia. Já vai começar com o fundamento já. Isso. Como interpretar a Bíblia, como interpretar a realidade. Então, se você quiser fazer parte... Quem será o professor dessa matéria? Um professor fraco aí, mas vamos ver se ele vai conseguir dar conta, né? Deus dá vitória. Deus dá vitória, né? Deus dá graça pro professor. Então, se você quiser se inscrever no nosso curso, entre em contato conosco, nos siga nas redes sociais, no nosso Instagram, e você pode também participar desse curso que está a todo vapor. Temos nosso curso básico também, e os nossos outros cursos, que são os cursos de oratória, curso de preparação, de reforço escolar e preparação para concursos públicos, que é o nosso curso Agora. Então venha, faça parte também desse curso conosco, tudo bem? E mais os outros cursos que a gente tem, o curso de oratória, o curso da Escola de Obreiros. Se inscreva nos nossos cursos e será uma bênção para a glória de Deus. Tudo certo? Acho que é um ponto só, Lucas, acho que é bom ressaltar, em que pese ser tanto o Instituto quanto os outros cursos ter um vínculo com a Assembleia de Deus, né, com o campo Assembleia de Deus Madeira, do campo Carapicuíba, mas todos estão convidados, né? Façam Perfeito. Convites aos outros irmãos de outras denominações, melhor dizendo, perdão. Acho que é um ambiente onde a igreja de Cristo, né, se reúne, independente
da placa, enfim, das tradições. Acredito que assim, vocês se surpreenderão com o conteúdo e com a temática que é tratada aqui, sem viés, obviamente, expondo as tradições. Acho que é interessante esse ponto. E um detalhe, só também vocês que nos assistem, não esqueçam de curtir, de compartilhar, deixem seus comentários. Óbvio que em alguns momentos nós conseguiremos fazer esse podcast ao vivo, outros gravados, mas não deixe de comentar, não deixe de curtir. Essa plataforma trabalha através de algoritmo, então à medida que você curte, que você assiste, que você compartilha, ela entende que outras pessoas que têm um perfil próximo ou interesse parecido queiram esse tipo de conteúdo, então automaticamente a plataforma ela encaminha. Então é uma forma, não deixa de ser uma forma de evangelizar, né? É uma ação redentiva de Boa, Deus para proclamar o evangelho, não é verdade? Com certeza. E além dos cursos, vem participar da nossa comunhão. Aqui é um ambiente maravilhoso, de irmãos aí, para a gente ter aquela comunhão em Cristo Jesus, né? E aquilo que o Ricardo falou, né? Nós temos as nossas tradições, mas a gente pensa, né, em tudo aquilo que é boa teologia, né? Nós estamos aqui para pensar. É isso aí, nosso tema então é esperança restaurada. E aí quando a gente pensa em esperança restaurada, a gente tem que analisar o que é esperança, né? Qual é essa esperança que o homem ou a humanidade tem? Quando a gente fala de esperança, a gente está falando de expectativa de algo. Uhum. A gente falava aqui em off-topic, e que quando a gente fala Jesus é o Salvador, a pergunta anterior que antecede é salvar do quê? Né? A grande questão é essa. E a grande afirmação esperança restaurada pede uma pergunta anterior. Esperança do quê? Esperança é expectativa, é fundamentação numa crença. Quando nós estamos falando de esperança, expectativa, nós temos que se agarrar em uma crença, em algo que a gente crê. E quando nós olhamos para esse homem, que foi formado à imagem de Deus, criado pela obra das suas mãos, ele tem a imagem e semelhança de Deus, né? Nos seus aspectos constitutivos, nos seus mandatos como sacerdote, como co-regente da criação. Isso. E também como profeta e sacerdote. Como profeta, aquele que recebe a lei, né? A gente está falando dos aspectos como Cristo, né? Rei, profeta e sacerdote, e os aspectos também dos mandatos, né? Perfeito. Dos mandatos oficiais, ou seja, como o mandato espiritual do relacionamento com Deus, o mandato social, que é o relacionamento do homem com a sua família, seu próximo ali, esposa, e por aí vai. Com a sociedade de uma forma geral. E o mandato cultural, né, que é o relacionamento do homem com a criação, consciente desse aspecto de representatividade, né, da imagem de Deus impressa em nós. Né? Perfeito. E de submissão, né, ao Criador. Né? Perfeito. Então o homem foi criado dessa forma, em estado de perfeição, usar esses termos, porque foi Deus que o criou, mas num período, nesse meio tempo, acontece o período da queda, que é essa ruptura dessa relação entre Deus e a sua criatura, a sua coroa da criação, né? Que é o homem. Como Deus deu para Adão e Eva essa responsabilidade de ser corregente, né? De procriar, multiplicar e governar, quando o homem cai, quando o homem peca, ele rompe essa relação com Deus e, sobretudo, e com isso, acontece o rompimento desses ofícios que ele tem. Ele deturpa a própria relação com Deus e deturpa as suas próprias atitudes exigidas por Deus, né? Perfeito. Então, desse aspecto, a gente olha e a gente percebe que Deus provê, no meio dessa queda, uma restauração, né? Ou uma ação redentiva, ou uma ação restauradora, ou o proto-evangelho, não é assim, Ricardo? Isso. Só um parêntese, citando isso, eu me remete muito ao aspecto da soteriologia, né? O homem, quando ele é iluminado pelo Espírito, logo vem um sentimento de arrependimento. Ele enxerga em si uma natureza corrompida, para não usar a expressão depravada, mas sim, a natureza corrompida. Mas a graça de Deus, ela é tão maravilhosa, porque assim, ao mesmo tempo que você se enxerga como um homem corrompido pela iluminação do Espírito por meio da palavra, esse mesmo momento o homem enxerga a esperança na cruz, né? É aquele sentimento de arrependimento e fé.
eu me arrependo dos meus pecados, porque eu sei o homem que eu sou, caído e totalmente fraco e dependente, né? E essa dependência depositada em Cristo me faz alcançar, e aí, enfim, aquele que começou a boa obra, e a gente vai caminhando nesse sentido, né? Entra muito nesse aspecto, porque os efeitos da queda, né? E acho que depois a gente entra um pouco mais dessas divisões. Ao mesmo tempo que ela vem, Deus ele vai expondo a condição que o homem passará a caminhar a partir dali, mas ele, o bondoso Deus, né, o bondoso, gracioso e misericordioso Deus, ele não desampara, né? Ele apresenta também a cruz. Né? É nesse aspecto que eu queria começar pensando nesse sentido. O homem está com Deus, ele está em perfeita condição com Deus, e aí tem a queda. Sim. E aí, esses efeitos da queda, né? Quando eu lembro sempre dos efeitos da queda, eu lembro do... É claro que é quase que um paralelo, ou uma exegese, uma hermenêutica feita quase que com falta de critério, mas me perdoem, gente, eu não sou teólogo, no sentido profissional ainda. Uhum. Mas imagine que é aquela cena de Jeremias 18, né? O barro que se estraga na mão do oleiro, né? E o fato do barro se estragar não é pela imperícia do oleiro. Não. O fato é porque o homem em si traz o aspecto da sua ruptura ou do mal que está nele, né? Ele por si só se corrompe, se estraga. Mas ele se estraga no melhor lugar, que é na mão do oleiro. Então, aprove Deus que naquele momento do jardim... Cabe um glória aí, pastor. Glória a Deus. Cabe que naquele momento do jardim, Deus se apresenta como o restaurador e o remidor dessas rupturas. Sim. E a gente pode pensar nas rupturas. A primeira ruptura que a gente poderia falar desse aspecto pós-lapsariano, né? Usando um termo técnico. Gente, lapsa é queda ou ruptura. Né? O homem, depois que cai, acho que um dos efeitos mais imediatos tá na questão da sua consciência do pecado, da culpa, né? Ele peca e ele tem culpa, medo e vergonha. Essa é a tríade que se aparece diante dele, né? A gente poderia falar aqui um efeito... Claro que a gente não vai categorizar, sim, mas um efeito imediato daquela queda. Foi a primeira ruptura que a gente poderia falar. Seria uma ruptura, a gente fala em termo técnico, espiritual, mas seria uma ruptura de consciência. O homem perdeu aquele aspecto, a culpa, né? A culpa dominou o coração dele. O que vocês acham aí? A gente fala do pastor, mas eu tenho um ponto para falar. Então, assim... Só para falar que a fogueira tá acesa lá embaixo. Tá bom. Hereges a gente queima, viu? Então, assim, acho que tudo está fundamentado no caráter de Deus, né? No caráter de Deus. E essa ruptura da relação do homem com Deus e as suas consequências, ela está fundamentada no caráter de Deus, né? E nas exigências que ele fez ao homem, né? Deus é um Deus pessoal. Ele fez o homem com essa intenção de se relacionar com o homem. Ele é pessoal. Ele é um Deus que fala, chama Abraão de amigo, né? Se apresenta a Abraão. Ele fala com Moisés na sarça, né? É um Deus imediatamente, Deus pessoal, né? Um Deus pessoal que possui uma relação com Deus. Só que esse Deus pessoal é espírito, né? E ele também é um Deus santo, né? E ele cria esse homem, né, e dá mandamentos a esse homem, coloca leis na sua mente, no seu coração, esses mandatos aí, né? E exige, né? Exige esse cumprimento dessas leis, porque ele é um Deus santo. E ele também é um Deus justo, né? Então, quando o homem rompe quando o homem peca, né? E entra então a questão da desobediência. E aí ele, por ser um ser santo, né, ele não pode mais se relacionar, né, diretamente com esse homem que não é mais santo, mas que entrou o pecado. Né? Então, para mim, acho que uma das primeiras consequências do pecado é aquela frase que Deus diz lá, e abandonou, né, expulsou o homem do jardim, da sua presença, né? E assim, o homem, então, ele é lançado da presença de Deus, acho que essa é a primeira ruptura. Sim. E depois esse homem, ele se torna escravo do pecado, do seu próprio pecado, que é uma outra consequência da queda. Sim. Ele se torna escravo do mundo, do sistema do mundo, e ele também se torna escravo de Satanás, né? Ele se torna também culpado numa dívida
que é impagável, eterna. Às vezes as pessoas falam assim, Deus é injusto de cobrar uma dívida de um homem que viveu no tempo, cobrar uma dívida eterna. Sim, sim. Mas você sabe que as nossas consequências, elas têm as nossas atitudes, os nossos pecados têm consequências eternas. Sim. Né? Hoje a África sofre pecados que foi feito há milhares de anos. Nós estamos sofrendo até hoje as consequências do pecado de Adão, né? Então Deus vai cobrar eternamente. Então, essas rupturas aí. E o homem se torna, então, com essa dívida impagável diante de Deus. Eu acho que essas consequências aí, para falar primeiro das consequências, né? E aí depois, esse homem escravizado pelos seus próprios desejos, escravizados pelo mundo. Entregue a si mesmo, né? Entregue a si mesmo. E sem a presença do Criador, sem Deus habitar nele novamente para governá-lo, aí então ele vai deturpar tudo aquilo que era para ser. A sua relação com Deus, a sua relação consigo mesmo, né? E a sua relação com o próximo e com a natureza. É um efeito cascata, né? A gente vinha até falando sobre isso, né? O efeito dominó. Tudo decorre inicialmente da ruptura espiritual, né? Porque aí o homem ele perde a referência, enfim, e aí ele começa tateando, né? E aí ele se escoa, porque por mais que ele por conta da ruptura dessa queda, a imagem de Deus permanece, aspectos ainda, obviamente que aquela justiça original, né? Aquela natureza, né, que Adão tinha antes da queda, ela já não existe mais no que se refere às questões, né? Mas a imagem de Deus ela ainda permanece, obviamente, arranhada, afetada, sim. Por isso que você vê a humanidade buscando ídolos para si, se apegando a situações, ou até mesmo buscando ser o seu autorredentor, né? Porque o homem ele busca por isso, ele anseia por isso. Por quê? Porque ele hoje ele perde as referências. Então, assim, você terá assim, uma espécie de situações que todas vão decorrer da ruptura, né? A gente fala da queda, assim, a queda, a desobediência, né? Mas por conta dessa desobediência, o Deus, que é um Deus santo, que inclusive é bom, até relembrando nosso podcast sobre pneumatologia, quando eu citei sobre a plenitude do Espírito, né? Que o Espírito, ele imprime em nós o seu caráter. E o Espírito, ele é o quê? Santo. Então, assim, nós Deus que é santo, ele não corrobora, não articula com esse tipo de situação. Né? Então, assim, tudo vai decorrer como um efeito cascata dominó dessa ruptura espiritual. Né? E o aspecto que vocês levantaram é importante porque o homem é um ser que é essencialmente religioso. Sim, ele não vai perder a sua religiosidade, né? Isso. Ou ele não vai perder a sua religiosidade. A queda não afetou a sua religiosidade. Ele só afetou o objeto da sua religião. A queda, ela afeta a relação com a verdadeira religiosidade do homem, que é Deus. Só um parênteses aqui, gente. Quando você ouve a palavra religiosidade, ela está manchada por um contexto... vou usar evangelical, no sentido que atribui a palavra religião a tudo aquilo que é contrário ao evangelho, ou à palavra. Uma espécie de legalismo, né? Tiago, ele lembra a má religião. Existiu a boa religião e a má religião, tá? Que então, é o relacionamento correto com Deus, né? E a palavra religião no original é religare, que é a ligação do homem com Deus. Então, o homem quando cai, ele não perde o seu aspecto, a sua essência religiosa. Ele vai mudar o objeto da sua adoração, que em aspectos e em conceitos bíblicos quer dizer idolatria, que é a substituição de Deus por um objeto ou por algo para ser adorado. Se o homem, ele pode dizer que é ateu, mas ele adora a si mesmo ou as suas predisposições, suas ideias. Então o homem, ele é um ser religioso e nesse aspecto religioso, ele vai buscar a sua primeira ação de remissão, mesmo dentro do jardim, que é o quê? Pegar folhas e cobrir a sua vergonha. A primeira ação para remissão da sua restauração, e o tema hoje é a esperança restaurada. O primeiro aspecto que eu queria dizer para que a gente levantasse aqui é: esse homem, ele tenta se redimir de várias formas. Ele tenta expiar a sua culpa, apagar o seu pecado de várias formas. E o primeiro aspecto é justamente dentro do jardim. Ele vai buscar algo para cobrir o pecado. E aí João, quando aparece, ele aponta para o Cordeiro de Deus e fala assim: eis o Cordeiro de Deus, que cobre? Não.
que tira o pecado do mundo, né? A palavra tirar ali, no original, é pegar, colocar nos ombros e lançar fora. É a ideia de tirar a sujeira de dentro do arraial e colocar fora, né? Então a ideia de tirar... Legal. E Jesus morreu onde? Fora de Jerusalém. Fala, eis o Cordeiro de Deus, que pega o pecado e ele não coloca o pecado debaixo do tapete. Não. Ele coloca sobre os ombros. Leva para fora e morre e assume essa culpa. Então, o primeiro aspecto é esse aspecto religioso. Por isso que eu até citei na última aula, e aí, usando de novo um ensino lá do R.C. Sproul, onde ele vai falar que nós somos sim justificados pela obra, mas qual obra? Não a nossa, a obra de Cristo. Então, não quer dizer que assim, a obra ela, em Cristo, ela foi cumprida. E nós, nele, cumprimos. Ou seja, não é jogar debaixo do tapete. Perfeito. Ele carrega, está com ele. Ele cumpriu. Ele veio, ele cumpriu. E esse cumprimento... É o diretor do Bahia ligando aí? Não, acho que é... Aliás, o Bahia ganhou ou perdeu? O que você acha, meu irmão? Cara, o Bahia passou o carro no time do... Bahia tá bom agora, ultimamente? Você sempre... Eu nem sei quem... Eu não sabia que era Bahia, até o Ricardo chegar. Uma heresia dessa, a fogueira, não esquece que a fogueira tá lá embaixo. Eu só ouço falar de outros times aí. É uma tentativa de remir, né, o pecado, né? Mas tem, né? Não esqueça. Mas tem, né? Tem esse time, né? Detalhe, o Bahia, ele está situado numa cidade que se chama São Salvador. São Salvador. Mas retomando a nossa ideia, então, o homem, essa ação religiosa do homem, a primeira ação, o homem não perdeu a sua religiosidade, então. Ele não perdeu essa religiosidade, ele procura a qualquer custo, eu acredito nisso, né? E é por isso que todos os tipos de religião, a maioria das filosofias, né, o homem está sempre procurando uma resposta de se justificar diante de Deus, de ter uma esperança, né, de se justificar diante de Deus, de ter uma esperança. E um outro aspecto também dessa ausência de Deus é que o homem ele tenta preencher de todas as formas. Perfeito. Né? Ele tenta no dinheiro, ele tenta no sexo, ele tenta nas drogas, ele tenta na fama, ele tenta no poder, ele tenta de todas as formas, né, se realizando de todas as formas que ele puder, ele impõe toda a sua energia buscando satisfazer esse vazio do coração, mas ele nunca satisfaz, porque esse vazio só é satisfeito com o retorno de Deus. Sim. Né, com o retorno do Espírito Santo. E quem faz isso é só a esperança da cruz, né? É só a cruz. Essa fala do pastor me lembra do pequeno, mas tão grandioso livro do Timothy Keller, né? O Ego Transformado. Sim, que ele fala do ego que precisa ser inflado, ser alimentado para poder... Quando, na verdade, é o que transforma a ação do Espírito, é a cruz, né? É a cruz de Jesus, né? Então, esse aspecto da religiosidade do homem, ele não escapa, né? E aí a gente tem os desdobramentos, as rupturas. Queria que o Ricardo falasse aí dessas rupturas. Não que elas sejam, como que eu posso dizer, uma categorização ou uma hierarquia, mas elas acontecem, como você bem falou, um efeito dominó, um efeito cascata, né? A teologia, de uma forma geral, óbvio que você tem diversas tradições e tudo mais, mas assim... A teologia como uma ciência, que nós tratamos no primeiro podcast e tal, ela tem o papel de tentar explicar de uma forma ou de outra, e para isso, às vezes, é necessário uma sistematização. Sim, ou seja, uma organização do pensamento, organização, né? Porque, é óbvio, não tem como acomodar Deus numa caixa e por aí vai, em aspectos diversos. Mas, assim, quando a gente fala do efeito da queda, aí tem uma fala, assim, tem uma divisão que é trazida pelo Franklin Ferreira, que ele fala sobre a relação, que ele fala em relação aos efeitos da queda. E aí ele fala o seguinte, que podemos agrupar as 6 rupturas ou divisões ocorridas como resultado da queda. E ele cita aqui a passagem como uma espécie de exposição, Gênesis, né? Gênesis 3, do verso 8 ao 20. Né? E aí a primeira divisão, que é o que nós tratamos no início, que ele vem dizer que é a ruptura espiritual ocorrida entre o homem e o Criador. E como citação, Gênesis 3, do 8 ao 11. Essa aí nós já falamos bastante, que ela acaba sendo a porta de entrada para que encaminhe. A segunda divisão, que a gente pode ampliar um pouco mais no nosso debate aqui, que é o quê? Que é a divisão psicossomática, ou seja, ocorrida no próprio homem e que se manifesta na ambiguidade e esquizofrenia humana, na necessidade egoísta de significado e amor, nos sofrimentos da tua gravidez e na morte. A gente tocou, né? A gente falou sobre a culpa, né? Sim. O medo e a vergonha. Esses 3 aspectos, né? Quando o homem ele
sente a culpa, ele se esconde, tem medo, Sim. e ele se cobre para se envergonhar. Porque Sim. ele, ou melhor, porque ele se envergonhou, né? Então acho que a gente tocou Tá, nessa questão. ótimo. O terceiro é a divisão sociológica. O ser humano está em conflito consigo mesmo e com seus semelhantes. Isso se manifesta no conflito entre marido e mulher. Aí tem algumas passagens, Que a citação própria Caim e Abel. Que é o Adão dizendo assim, a mulher que tu me deste... Isso, é a terceirização de responsabilidade. É. Não, mas a mulher É que um se deste. aspecto... Interessante que Adão culpa Deus aí, né? Culpa a Deus. Porque Primeiro ele Deus, né? culpa a Eva, né? Sim. A mulher que tu me desse, mas é a mulher que tu me desse, né? isso Esse mesmo. tu é importante aí. Sim, com certeza. Ele culpa a Deus, porque foi Deus que deu, né? Então, a queda, ela traz divergências. A totalidade daquilo que nós chamamos de guerras. Tiago fala isso. Tiago 4.1, ele fala, de onde provém as vêm guerras, as que há entre guerras, vós? Se não das vossas invejas, vossas cobiças. Ou seja, fruto da nossa pecaminosidade. Ou seja, nossa relação sociológica, seja da criança que briga com um brinquedinho, com um amiguinho, ou seja, da guerra acontecendo na Ucrânia com a Rússia, ela parte do princípio dessa ruptura sociológica. Parte do princípio de que o homem está em guerra com o seu semelhante, né? Sim. E semelhante de quem? De Deus, né? Então, eu acho que esse aspecto, ele é... Como que Deus vai restaurar isso? E a questão é que quando a gente fala que a esperança vai ser restaurada, ou a esperança restaurada, a gente está dizendo que essa nova criação em Jesus Cristo, ela vai trazer essa restauração. Dessa relação restaurada do homem com o próprio homem, ou do seu semelhante com o próprio semelhante, que foi rompido lá, né? Adão com Eva, e depois você citou bem aí, Caim e Abel. Caim e Abel. Né? Primeiro homicídio. Sim. E assim, um ponto você vê esse efeito, né, cascata que nós citamos, porque assim, você tem a ruptura espiritual, aí depois você vê um conflito do homem consigo mesmo, né, que essas esquizofrenias, inclusive a gente poderia até ampliar sobre a questão de dificuldades com identidade de gênero, porque quem sou eu? Perfeito. Ou o que sou eu? Então, você começa a gerar os conflitos, porque assim, sobre a própria anomia, né? E aí a gente poderia citar algumas, assim, o afastamento da palavra, o aspecto do conhecimento faz com que a gente comece a afastar sendo a palavra como espelho de Deus, porque nesse espelho eu não só vejo quem Deus é, mas eu também me vejo, né? Então você se afasta disso, né? Que o amor se esfriaria por conta da iniquidade, né? Enfim, aí você tem esse problema do homem consigo mesmo. Aí na sequência você tem o homem no seu relacionamento, que nós acabamos de falar, que é a questão sociológica. E a quarta divisão, que a gente pode linkar com a quinta divisão que o Franklin traz aqui, que é a questão... Eu só ia falar, só para não deixar o trem passar, depois ficar tentando acenar pela janela. Um aspecto muito importante da ruptura do homem com o homem são as questões psicológicas. Sim. Ou psicossomáticas. Que é psicossomática, é a divisão psicossomática que ele traz aqui. Que a gente pode dar uma resposta, não na sua totalidade, mas apontando para uma resposta das questões do problema psicológico do homem no mundo. Mas é isso. A questão. Eu dei o exemplo apenas da identidade de gênero. Perfeito. Mas, por exemplo, o homem, quando ele não começa, ele não enxerga em si a imagem plena de Deus impressa em si, e aí isso vai impactar nos relacionamentos, porque um casamento, por exemplo, um homem, quando ele não entende o seu papel em si, primeiro é nele, é intrínseco, ele não entende a figura dele como pai, como marido, por exemplo, né? Ele entra em conflito. Isso aí decorre de várias situações e várias esferas do ser do homem, mas isso impacta aqui, inclusive, em aspectos naturais. Perfeito. Inclusive em questões patológicas. Patológica, é isso que eu queria colocar, porque talvez alguém que esteja nos assistindo, ele está sofrendo de uma doença psicológica. Isso. Que é efeito da queda. Isso. Né? Então, tirando aqui esse espantalho que se faz, isso não quero dizer que não tenha doenças por ações malignas. Não. A Bíblia fala que havia uma mulher que estava encurvada por um espírito maligno. Tem ação maligna na questão patológica. Existe. Mas, majoritariamente, as doenças são desdobramentos da queda. Desdobramento da queda. Tá? Então é isso que eu queria deixar destacado, porque acho que é uma resposta para alguém, né? Sim. E eu penso assim,
como o ser humano ele perdeu a referência, né? Porque Deus saiu do contexto do seu coração. Só que assim, interessante que um aspecto da imagem de Deus que permaneceu no homem é aquilo que Paulo vai dizer lá em Romanos, a partir do capítulo 1, versículo 18, que o homem ele pode ver a verdade de Deus expressa na natureza, né? E no capítulo 2, Paulo diz assim que Deus, que quando ele faz as coisas que estão na lei por si mesmo, para eles mesmos são leis na sua própria consciência, Romanos 2,15, e Deus se revelou na consciência deles, então é um aspecto que permanece, né, da imagem de Deus. De fagulha, né? É uma fagulha de Deus. Só que o homem, ele perdeu o poder de atender à verdade. Sim. Né? Porque sem a presença de Deus, que a Bíblia vai chamar isso de morte espiritual. Ele está morto espiritual. E aí morto o quê? Morto em delitos, morto na escravidão do pecado e morto na escravidão do mundo. Né? Então ele perdeu esse poder. Né? Então assim, não adianta você falar assim, você tem que ter um bom marido, você tem que resolver suas questões. Não adianta você falar assim, você tem que pensar, você é bom, você está sofrendo isso aí porque alguém machucou você lá atrás. Não adianta, você não tem poder. Isso. O único que tem poder para arrancar a gente de uma situação psicológica, de uma situação de degradação das nossas atitudes para com Deus e para com o homem, para com os nossos seres humanos, é o retorno de Deus em nós. Né? Que é a cruz faz isso aí. O homem sem a revelação de Deus e essa revelação iluminada pelo Espírito e aí todo o aspecto da redenção, ele é um ser desorientado. Perfeito. Ele não sabe como agir, como fazer. Tanto é que a gente vinha conversando antes. O que difere hoje um irmão simples, e óbvio que isso não tem nada a ver, eu não estou, pelo contrário, né? Querendo dizer que você não precisa estudar, conhecer, meditar, pelo contrário, isso é ordenança bíblica. Mas assim, o que difere, por exemplo, uma pessoa simples, e aí eu vou com a licença aqui de citar a saudosa mãe do pastor Davi, né? Uma senhora simples e letrada, que teve acesso à palavra de Deus por meio da leitura do seu filho. E essa revelação que veio pela leitura do seu filho, com a ação do Espírito Santo, iluminou essa senhora, fez com que ela fosse transformada. E aí você vê eruditos e homens com conhecimento absurdo, mas que têm acesso à Bíblia, lê, mas não tem esse encontro, né? Porque assim, essa revelação, e aí eu não estou falando de revelação, a palavra tão somente escrita num papel, mas estou falando essa revelação com os efeitos redentivos no coração. Né? E essa ação é a ação a visão divina. Aberta, né? As escamas saindo, né? A percepção, né? Isso porque crê, da realidade, creem, né? entendeu? O aspecto da redenção é um milagre. Nos termos de Ezequiel, trocar um coração de pedra por um coração e colocar um coração de carne. Quem é que transforma pedra em carne? É milagre, é só Deus que faz isso, né? Então, os aspectos redentivos... Eu falei, eu não sei porque eu não sei onde eu estava antes, mas eu falei sobre isso, eu me perdi aqui no meu raciocínio. Não, mas está tudo relacionado. Mas eu acho interessante a gente voltar naquele ponto agora a gente falou bastante dos efeitos da queda. Sim. Dos efeitos redentivos, né? Perfeito. Que é a questão do... Mas é só para concluir só essa parte das divisões aqui, que a gente vai chegar nesse ponto, que é a consequência dessa divisão, que eu achei interessante do Frank, que a gente vinha compartilhando. Mas assim, e aqui a quarta e a quinta, que ele está falando é uma expressão, né, bem diferente, que é antropológica, que é o quê? O homem em conflito com a criação. Então você tem lá a ruptura espiritual, Deus com o homem, depois o homem consigo mesmo, depois o homem nas suas relações sociais, e depois o homem com a criação, e a quinta é a divisão ecológica, que é a criação consigo mesmo, né? Que é o efeito do pecado, né? Na própria criação. Né? E aí você tem a sexta divisão que ele vai trazer aqui, que é o efeito da queda, né? Que é a cruz. E aí ele fala aqui, mas a sexta divisão, a divisão final é a cruz. Mesmo em meio à miséria, ou seja, o proto-evangelho, a primeira revelação evangélica do Antigo Testamento é revelado. Que é essa esperança, né? Que aí a gente entra no aspecto mesmo da esperança. Da esperança. A questão, eu só queria destacar
eu gosto desse tema, ecologia. Eu acho que é um tema que a gente não trabalha muito. Greenpeace não é assunto das ONGs, é assunto do cristianismo. É bandeira do cristianismo. Pensar uma teologia ecológica é parte desse aspecto redentivo. Já estou até antecipando. Mas uma das rupturas do pecado, um dos efeitos do pecado, é essa relação com a criação. Com a natureza, e essa deturpação. E outra, gente, quando a gente fala de queda, nossos irmãos já falaram aqui, nós não estamos falando que esse homem foi afetado em sua totalidade. Sim. No sentido da sua radicalidade, que não tem nenhum resquício. Já foi falado aqui. Existe uma imagem de Deus no homem. O homem ainda... todos esses aspectos que nós vemos aqui são aspectos criativos. Mas isso não quer dizer que o homem não foi afetado. Ele foi afetado ao ponto, por exemplo, que a nossa relação ecológica com a criação é uma relação que precisa de restauração e redenção. Né? Então a gente não pode perder esse aspecto, porque uma das coisas da restauração é essa restauração também ecológica. Né? Eu queria só, até a primeira vez que eu participo do podcast, eu tenho um pouco de dificuldade, né, assim, de controlar o tempo e tal. Eu queria pedir para vocês, assim, uns 5 minutinhos, aí eu vou expor, assim, o meu pensamento sobre essa questão, e depois eu só ouço e só vou contribuindo. Só para fechar o raciocínio. Sim. Então, assim, pensando nos aspectos redentivos agora, e aí eu vou tocar nesse ponto também, acho que Deus... tudo que se desdobrou na queda, então agora tudo será revertido. Né? Então, assim, primeiro problema, Deus se ausentou. Então, quando nós ouvimos o Evangelho e cremos no Evangelho, ele nos sela com o Espírito Santo. O Espírito Santo volta. Né? Aquilo que os irmãos perguntou para Pedro, depois que Pedro pregou, o que a gente faz? A sua palavra cortou nosso coração. Aí, arrependam-se. Né? E creiam em Jesus Cristo e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Então, a primeira restauração é Deus voltar a residir em nós. Né? A segunda restauração é Deus nos libertou do poder do pecado, do domínio do pecado. Porque como Ele pagou o preço da nossa redenção, então nós não temos mais que pagar o nosso pecado. Então, Ele nos livrou dessa escravidão do pecado. Ele nos livrou da escravidão de Satanás. Ele venceu Satanás, a Bíblia diz que ele triunfou dele na cruz, zombou dele na cruz. Né? O Espírito Santo, o diabo foi despido, né? no cortejo triunfal de Jesus. Né? Ele foi, a Bíblia diz que o maligno não nos toca, né? E ele nos tirou do domínio daquele que tinha o domínio da morte, que era Satanás. Hebreus vai dizer isso. Né? E Deus também, e Jesus diz assim: eu venci o mundo. Né, por vocês, Jesus venceu o mundo. Então ele reverte essa escravidão, nos liberta dessa escravidão do nosso pecado, de Satanás, do mundo, remove a culpa, né, e nos dá a justificação. E agora, com a presença do Espírito Santo, vai acontecer agora um processo de santificação, que é a nossa nova relação com essa natureza, com esse mundo. Agora nós somos o quê? O sal da terra. Né? Nós somos o quê? O candeeiro desse mundo. Né? Para não deixar apodrecer. Mas nós estamos num processo. Esse que é o problema. Né? Nós estamos num processo. Isso não é perfeito. Né? Então... Perfeito. Essa fala aí tem uma pergunta do Catecismo Maior de Westminster. Né? Só corta essa parte aí, gente. A pergunta 75 faz assim: o que é santificação? Santificação é a obra da graça de Deus, pelo qual que Deus escolheu antes da fundação do mundo, aí, enfim, tradição reformada. Lê aí, acho legal. Para serem santos, são nesta vida, pela poderosa operação do seu Espírito, aplicando a morte e a ressurreição de Cristo, renovados no homem interior, segundo a imagem de Deus, tendo os germes do arrependimento que conduz à vida e de todas as outras graças salvadoras implantadas em seus corações. E tendo essas graças de tal forma excitadas, aumentadas e fortalecidas que eles morrem, cada vez mais para o pecado e ressuscitam para a novidade de vida. E aí tem algumas fundamentações. Sim. Ou seja, todo esse processo, por quê?
E aí a gente tem que lembrar, porque no Éden, Adão e Eva, eles tinham espaço para queda. Nessa nova criação, que nós, como corpo de Cristo, ainda estamos no processo de santificação até a consumação e glorificação, não haverá mais espaço para esse tipo de situação. Tanto é que até mesmo a gente vem discutindo se caberia falar-se a restauração, né? Porque nós imprimiríamos a mesma essência que Adão e Eva no Éden. E aí, e aí, usando a expressão do Lucas, o que difere isso aí? O sangue. O sangue do Cordeiro. Né? Entendeu? Então, esse é um aspecto. Mas dando seguimento aí, pessoal. Muito bom, dá pra até cortar, já acabar o podcast. Porque Adão tinha possibilidade, né? Possibilidade. De pecar e de não pecar. De cair e de não cair. Isso. Agora o crente redimido, quem está na mão de Jesus... Ô, glória. Isso aí. Eis a questão. Isso aí me tocou, hein? O arbítrio é livre ou não? Mas deixa isso aí Jesus, deixa isso pra outro podcast, né? Eis que eu vos dou a vida eterna e Glória jamais haverão de perecer, disse Tem que Jesus. Pra mim, na minha concepção, tem que perseverar até o fim. Brincadeiras à parte, sem entrar aspecto de tradição, de qualquer outra coisa, a gente tem que entender Brincadeiras. a salvação em Cristo Jesus, o maior milagre que a gente poderia experimentar em nossas vidas. A alegria da salvação que é nossos corações, a esperança da glória eterna, uma vida na eternidade sem mácula, sem choro, sem dor, né? E sabe o que eu acho mais glorioso na salvação, gente? É Jesus estar aqui. Isso. Cara, isso é incrível. Em qualquer lugar que você dobrar o seu joelho, em qualquer lugar que você entrar, Jesus está ali, né? Nós somos morada de Deus em espírito. Perfeito. Somos o novo templo do Senhor. Fomos adotados como filho. Sim. E assim, como é agora, é pela pessoa do Espírito Santo, mas Deus é um Deus trino, único em pessoa, então o Pai está aqui. Com certeza. O Jesus está aqui, né? E Jesus diz lá em João, né, que aquele que obedece os meus mandamentos, né, que me amam, né, eu amarei, eu e o Pai viremos e faremos nele morada, né? Então, assim, eu acho que essa é a coisa mais maravilhosa, assim, que nos dá tanto, assim, alegria, consolo, humildade e reverência. Verdade. Não é Sabe, fácil. assim, faz a gente olhar para o pecado de uma forma diferente. Perfeito. Quando o Espírito Santo traz essa consciência verdadeira, essa experimentação, assim, de você, o Senhor está aqui comigo. Por isso que... Acho que essa é maravilhoso, a salvação é maravilhosa. A questão da formação do conhecimento e epistemologia não dá para tratar somente como a questão da razão. A gente entende por um aspecto lógico, a palavra, né, são fatos. Mas esse conhecimento, numa natureza redimida, ele também ele é experiencial, né? Ele é empírico. Sim, é esse relacionamento, né? por isso Deus que você consegue tratar todas as escolas tradicionais da epistemologia, da filosofia tradicional, né? No caso o racionalismo ou até mesmo o empirismo, mas com uma fundamentação verdadeira, com a base, com o objeto, né, verdadeiro, que é a revelação de Deus. E aí, isso só me remete a uma coisa, sem entrar no aspecto do dia do Senhor ou não, né, enfim, dessas questões de discussões, mas assim, não é fácil, mas é nessa condição que a gente descansa no Senhor, né? É assim que eu acordo e vou, assim, não que seja assim, tá? Mas continuamente, porque senão seria hipócrita, mas a gente batalha com a ação do Espírito Santo constante em nós, mas assim, a gente levanta, a gente acorda, às vezes tem ou não tem o que comer, ou às vezes acordou atrasado, perdeu o ônibus, ou o carro quebrou, ou às vezes você está no carro com ar-condicionado tranquilamente, mas você chega no trabalho, você tem uma reunião estressante, mas assim, como é que você encara tudo isso? Porque a gente tem que lembrar que o trabalho o trabalho não é consequência do pecado. Pelo contrário, o pecado ele é bom, ele é bênção. Meu Deus do céu. O pecado ele é bênção. Eu falei semana no episódio 6 que o Jadiel quer ir pro céu porque não quer trabalhar mais. Gente, mas o céu é um lugar de descanso, pelo amor de Deus. Então, assim, como é que você olha isso? A gente sabe que não é assim na realidade, no dia a dia a gente tem nossas dificuldades, mas é essa alegria, é a alegria que nós depositamos a nossa salvação e nós descansamos em Cristo. E aí a gente caminha, que no mundo nós teremos aflições, mas vamos ter ânimo, né? Essa esperança, o Senhor tá sempre, então, né, ela já se iniciou. Essa esperança restaurada. Então ela é progressiva. Sim. Que é esse movimento. Qual é o papel do homem na história bíblica depois da queda?
é esse movimento de redenção, voltando, querendo voltar às origens dessa relação com Deus. E aí nós temos uma bifurcação no primeiro culto, que é o culto de Caim e Abel. Caim, ele mata Abel e depois ele vai erigir, levantar uma cidade para si, como um lugar do seu templo, da sua adoração. Deus, por meio da história bíblica, vai chamar Noé para restaurar essa aliança noética, né, com Noé. Depois essa aliança passa para Abraão. E esses movimentos são movimentos de restauração redentiva. Deus vai se manifestando. De Deus, né? Deus vai se manifestando na história, né? Progressivamente. E aí Deus chama o seu povo. E aí, quando chega com Moisés, Deus imprime uma lei, coloca essa lei que estava ela não estava escrita, mas ela passa a ser como uma parte daquilo que Deus tinha para aquele povo, tentando restaurar o que Adão perdeu lá atrás. Uhum. E aí você tem um movimento, por exemplo, de Deus dando a visão de um tabernáculo. O tabernáculo desmontável de Moisés no deserto é uma tentativa de essa restauração do culto. A nova criação, ela parte do princípio que o Moisés falou. De voltar a Deus não mais num lugar. Uhum. Não é o lugar em si, mas o aspecto da adoração ao Senhor em qualquer lugar. A fala de Jesus para aquela mulher samaritana é isso. Então, qual é o papel desse homem nessa restauração? Esse homem buscando essa restauração a partir dos seus métodos, dos seus mecanismos de expiação, de busca, de culto, e Deus dizendo para ele, somente há um caminho de restauração, só há um caminho de esperança. E aí eu queria que nós falássemos nesse sentido. O papel do homem na história bíblica, depois da queda. Ele vai buscar outros caminhos, mas Deus apresenta um caminho e um povo. Dizendo assim, olha, ele se revela para um povo e fala assim, olha, vocês têm que ser santos, têm que espelhar o meu caráter, isso, ser a minha imagem e semelhança, para que o povo venha até vocês. Isso, né? Isso. Então a esperança restaurada parte do princípio de um povo. Ele sempre volta na representatividade, né? Sim, Deus, ele busca esse aspecto. E eu lembrando, a gente também vinha falando, porque assim, às vezes a gente se perde em conceitos, em questões... mas às vezes a gente deixa passar o simples, né? Uhum. Que tem muita riqueza. E aí tem um livro do Palmer Hobson que ele fala sobre o Cristo dos Pactos, né? Uhum. Dentro da tradição reformada, que ele vai falar da teologia aliancista e tal, e ele amplia um pouco, mas ele trata como o coração da aliança, ele vai falar que é o princípio Emanuel, né? Uhum. Que aqui até tem alguns pontos aqui. Basicamente, quando ele fala da questão do princípio Emanuel, que é o quê? No que se refere a gente, eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. Ou seja, Deus ele escolhe para si um povo, né, como Deus. Então é uma relação de posse, é uma relação. Sim. Então Deus ele vai desenvolver toda a narrativa da aliança. Essa narrativa da esperança parte de um povo, né? Isso. Uhum. E essa esperança ela está alinhada numa aliança, porque Deus estabeleceu, Deus prometeu e ele cria uma aliança e essa aliança ela vai, enfim. E aí, sem entrar nos aspectos da teologia, da escatologia, mas enfim, você vê todo esse desembocar Noé, de Noé até a nova aliança, até agora. Que chega em Jesus Cristo. Chega em Jesus Cristo. Mas você vê justamente isso. Ou seja, eu serei o seu Deus e você será o meu povo. Perfeito. E ele constrói esse aspecto. E quando ele revela isso, né, e porque o homem ele vai buscar, como a gente já falou, ele vai buscar, às vezes, atos próprios, né, por meio das suas ações, forma de se redimir, como ocorreu no próprio jardim. Mas Deus ele revela e ele mostra que é o único meio, né? Como caminho, como verdade, como vida, né? Sim. Que é o próprio Cristo. E o papel redentivo aí, né, no caso de todo esse plano de Deus revelado desde o Antigo Testamento, Deus, através do seu povo escolhido, da semente escolhida, desde Abel, né, ele vai demonstrar lampejos
do que seria uma vida restaurada, né? Perfeito. Como que esses homens se relacionam com Deus, como que esses homens devem se relacionar com o seu próximo, as leis de Deus, né? Tudo que Deus revelou ali para o povo dele. Então, toda a história do Antigo Testamento, ele traz esses aspectos de revelar o caráter de Deus, o que Deus quer, e mostrar também o único caminho que é Jesus. Tudo aponta para Jesus. Os sacrifícios apontam para Jesus, o templo aponta para Jesus. Está tudo apontando para o Cordeiro de Deus, né? Que tira o pecado do mundo. Então, qual que é o papel do homem redimido hoje, depois da queda? Apontar Jesus. Revelar Jesus como o único meio de salvação para os outros homens que estão tentando se salvar por outros meios, né? O papel do homem redimido é revelar Cristo, perfeito, mostrar Cristo tanto na mensagem quanto no seu caráter, né? E assim, o nosso papel diante da natureza, cuidar da natureza, zelar da natureza e observar tudo que é belo, que é bom nesse mundo, mas no sentido de sal da terra que não deixa apodrecer, no sentido de candeeiro que ilumina essas trevas, mas sabendo que esse mundo ele já está reservado para o maligno. Então, eu acho que o papel do cristão nesse mundo é um papel assim paliativo nesse mundo. Um dia o sal vai ser retirado. Perfeito. Um dia o candeeiro vai ser retirado. Porque eu falo assim, Lucas, porque eu vejo muitos crentes, tem algumas teologias que faz as pessoas se encantar muito pelo mundo. Por quê? Por causa da imagem de Deus, por causa da beleza de Deus nas artes, na ciência, na educação, na filosofia, na medicina, né? Como a medicina é maravilhosa, né, para nós, tal. Mas o cristão ele tem que olhar tudo isso a partir da redenção. A redenção. Em Cristo Jesus. Eu acho que aí você levantou uma bola que é maravilhosa, que é o objeto redentivo. Qual é o objeto de redenção? Tem aquela frase, né? Você vai ouvir um ateu ou alguém falando, ou alguém que não conhece o evangelho, ele está falando tudo coisas maravilhosas. Ele está dizendo assim, o homem está indo de mal a pior, as coisas estão indo pro mal. Muita verdade. Muita verdade. Aí no final ele erra o objeto de redenção. Ele fala, por isso que nós temos que aumentar as escolas, por isso nós temos que melhorar a segurança pública. Então, em algum aspecto, existe um melhoramento no sentido, aspas, eu concordo com você, no sentido do quê? De que o cristão, em sua ação no mundo, tem a ação do sal, ele melhora em alguma medida. Agora, há uma restauração... Ele influencia, né? As pessoas agir do modo certo, né? Do jeito correto. Então, isso aí a gente pode falar em escatologia também, da esperança que é escatológica, no sentido de que, será que a vinda de Jesus Cristo, ou melhor, vou melhorar a minha fala para não perder aqui, não ir para outro campo. A restauração de Jesus Cristo, que já começou, ela vai começar a ir para apontando o melhoramento deste mundo? Ou em aspecto, sentido contrário. Essa restauração se dá, mas ela não vai melhorar o aspecto do mundo. Essa restauração ela começou em nós, ela é progressiva em nós, nessa nova criação, mas esse mundo vai caminhar para o mal e não tem como mais. Existe uma pecaminosidade do pecado, e a gente não consegue restaurar mais, reverter essa situação. Então, é claro que é duas linhas que elas se tocam, mas elas têm que ser bem pensadas, né? A gente tem uma dificuldade, e isso inclusive em algumas tradições evangélicas, porque, assim, lembrando Colossenses 1, né? Ele ia falar que por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas. Sim. Né? Então, assim, e aí faz com que as pessoas se tornem reclusas, inclusive, deixem de transitar e de dialogar com a cultura. Que é o escapismo, né? Quando eu falo da cultura, entendam, né? Nós a todo tempo estamos falando sobre a restauração, se eu posso usar essa expressão, da imagem de Deus em nós. E o que é essa restauração? Que imagem é essa? A gente está falando dos aspectos dos mandatos. Perfeito. Relacionamento com Deus, social e o cultural. Então, assim, óbvio que as coisas tendem a piorar. Isso é fato, porque isso vai acontecer. É escatológico? É escatológico, mas isso não impede que a gente progrida nessa questão até como uma espécie de
de fugir, uma espécie de cheiro. É que cheiro vem acho que quando você é baiano, então eu falo do cheiro, né? Cheiro um pouco do que a gente... Porque assim, tem um detalhe, e aí muitos, né? E aí fazendo só um paralelo, porque alguns ainda acreditam, por mais que seja infantil, mas alguns acreditam que é um céu de Gasparzinho, né? Quando, na verdade, esses relacionamentos com Deus, com o próximo e cultural, ele é na eternidade. Então, a gente vai experimentar isso eternamente também. Então, essa restauração, esse processo, porque não faz sentido Deus restaurar em nós a sua imagem para que a gente tenha um relacionamento com ele, com o próximo e com a criação, e isso não tem efeito prático hoje. Aí eu vou ficar recluso no ambiente litúrgico, de eclesiástico, de igreja, orando o dia inteiro, participando ativamente como um ativista eclesiástico de eventos e atividades, como se aquilo ali me tornasse mais santo que os demais. Não. A gente tem que ter esse momento de comunhão, mas se esquece desse envolvimento com a cultura. Quando eu falo cultura, não, é que às vezes algumas expressões se tornam pejorativas por conta do progressismo, por causa da narrativa presente. Quando fala cultura, imagina que aquelas questões mais seculares que nós vemos de arte e tal, mas é o envolvimento de uma boa música, né? De uma arte, né? De produções cinematográficas, de conteúdo. Por exemplo, minha filha está lendo um livro muito bom, escrito por um pastor chamado Guilherme Amarino, que é inclusive o músico do Projeto Sola, que é um livro infantil, com a narrativa muito próxima, parecido com, por exemplo, Nárnia, como, por exemplo... Então, são expressões que a gente dialoga com isso. Eu lembro uma frase do pastor Davi, né, que ele fala assim, que no reino de Deus, no reino de Deus se envolva e no reino dos homens transite, né? Então, a gente não pode esquecer desse aspecto. Mas... Tem dois lados, né? Eu tenho bastante ressalvas com esse ponto de vista. Assim, são dois aspectos, esse ponto de vista. Assim, do relacionamento cristão com as artes, com a cultura. Sim. Nós não podemos... aí a gente tem que ter os princípios fundamentais da palavra de Deus, os princípios bíblicos da palavra do Senhor, de que o mundo está morto em seus delitos e pecados. A cultura pode ser a mais bela, a arte pode ser a mais bela, o livro pode ser o mais belo, a música pode ser a mais bela, mas assim, o nosso envolvimento com a cultura secular, por exemplo, eu vou admirar uma música de uma pessoa que não reconhece o Senhor Jesus como Criador do universo. O cara está falando uma letra linda, bonita, que está toda verdade ali. Então, eu posso dizer que isso é uma hipocrisia. Então, eu não posso comer isso. Eu não posso experimentar isso. Porque eu não teria autoridade para dizer para essa pessoa que ela está morta e que ela precisa de ressuscitar. Ela precisa de vida. Então, eu tenho uma certa dificuldade. Eu sei, eu compreendo. Uma perspectivas, uma porque, teologia, assim, por exemplo, uma perspectiva. Mas eu penso assim que eu acho que a gente tem que olhar para Jesus, né? Como Jesus, ele sentava na mesa, né? Ele sentava com as prostitutas, ele sentava com os cobradores de impostos, ele sentava com os fariseus, ele ficava junto com eles, mas ele expunha o pecado deles. O que, infelizmente, às vezes, eu vejo, Ricardo, as pessoas se envolvendo nesse mundo musical, nesse mundo de arte, nesse mundo misturado com o mundo, aí vai nas festas mundanas, mas ele está ali. Mas aí, ele está concordando. Mas o aspecto está na perspectiva, na forma que você encara, porque assim, um ponto. Às vezes, esse é um ponto, eu acho um ponto maravilhoso para a gente tratar. Porque assim, a gente tem uma confusão e isso justamente está na forma... Quando você tem Cristo como o paradigma
né? Assim, como modelo para que você tenha esses relacionamentos. E aí você tem quantas músicas que são ditas ou tidas, ou pseudo-músicas gospel, né? Como, por exemplo, músicas triunfais, como, por exemplo, que alguns te viram passar na prova. São músicas cantadas dentro da igreja, né? Estou dando exemplo disso. Obviamente que eu não estou querendo dizer que eu vou me relacionar. O ponto que a gente tem que ter como paradigma é o próprio Cristo, porque assim, da mesma forma que eu não posso, por exemplo, eventualmente me valer, se eu não pudesse me valer de algumas músicas não tidas como músicas eclesiásticas ou músicas gospel, em tese, porque ela foi criada por uma pessoa que não conhece a Cristo, a gente poderia ampliar isso para eventualmente para moda, por exemplo. Eu estou usando um tênis Nike. Né? São esses pontos que é justamente essa tensão de discussão, de debate, por exemplo, até onde eu posso me envolver, até onde eu não posso me envolver. Até onde, por exemplo, eu posso ir para uma balada, né? Me envolver, me sentar no meio ali de pessoas que estão mortas, que de fato eu sendo luz, o que eu estou trazendo ali de aspecto, né, de aspectos do evangelho para a vida daquelas pessoas. E de fato, é como o pastor Moisés destacou, tem sim esse debate em tradições teológicas sobre a forma que está. O grande ponto está no limite. É que tem muita gente que se vale desse cenário e trata como forma de libertinagem. Mesmo. E o apóstolo Paulo vai falar, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Aí que está o aspecto de você entender, à luz da palavra de Deus, qual é a minha ação? Não, eu vou ouvir uma música de um cantor X porque ela é bonita, ela fala do amor, por exemplo. Mas, enfim, e o que isso glorifica? O que eu tenho como referência para poder transitar nesse meio? O que eu estou fazendo glorifica ao Senhor? O C.S. Lewis fala uma frase que é espetacular. Eu acho que sintetiza. E o que a gente está falando aqui parte do princípio dessa esperança restaurada. Até que ponto essa esperança ela restaura o aqui e agora? Porque ela é progressiva. Ela vai chegar na sua plenitude. Ele fala assim, ó, o cristão não crê na Bíblia apenas porque ele lê a Bíblia. Mas ele crê na Bíblia porque a partir da Bíblia, ele lê as coisas. De novo. Ele não crê na Bíblia apenas porque ele lê a Bíblia. Mas ele crê na Bíblia porque a partir da Bíblia, ele lê as coisas. Sim. Então, são duas linhas que são intercambiáveis. Né? Jesus falou, seja sal da terra e luz do mundo, como vocês bem frisaram. Vocês são sal, ele até fala, ele afirma, vocês são sal e luz. A ideia é, nós não podemos beirar para o escapismo, que é o que o Ricardo está falando, mas nós também não podemos transitar ao ponto de virarmos iguais, que é o mundanismo, que é o que o Moisés falou. Então são duas linhas que estão caminhando e não são contrapontos que caminham dentro de uma linha muito tênue, que a gente tem que ter o aspecto da liberdade cristã. E alguns para poder defender essa libertinagem, porque já foge de liberdade, eles vão utilizar que o seu argumento é um argumento religioso, é aquele, não, você é legalista, você é um fariseu, né? São duas linhas que estão caminhando juntas, elas se tocam lá no final, mas no agora a gente caminha no meio com muita tenuidade. Com muita astúcia e muita cautela. E aí, pode falar aqui pra gente... Aí o que eu penso aí, o que vai balizar, eu acho que o que vai realmente balizar a nossa atuação no mundo, a nossa ele falou entrosamento, né, com o mundo, a nossa interação com o mundo, né, com as artes, com a cultura no geral, é a plenitude do Espírito Santo em nós. Né? A plenitude do Espírito Santo em nós. Porque é a plenitude do Espírito Santo em nós que restaura em nós a visão de todas as coisas. A percepção de todas as coisas. E nos dá poder, né? Para a gente poder entender esses limites, né? Até onde eu posso, me relacionar ou não. Uma visão de mundo restaurada, né? Aí, agora, às vezes eu vejo muitas pessoas, que não está vendo essa plenitude do poder de Deus e está vendo muita essa mistura, essa influenciação. E tem pessoas que, por exemplo, e muitos jovens, né, crianças, que estão se envolvendo com o mundo, né, que estão experimentando. Eu, por exemplo, eu não gostaria que o meu filho, por exemplo, ficasse ouvindo músicas do mundo. Eu acho que é uma perda de tempo. Eu acho que é uma perda de tempo o cristão ouvir uma música que não glorifica a Deus na essência, que não traz as doutrinas da graça, que não traz a plenitude da glória de Deus, da graça de Deus, que não tem esse... eu não estou falando assim da questão religiosa, né? Porque às vezes acontece assim,
parece que há uma separação. Sim. Entre o que é secular e o que é Isso, religioso. esse é o ponto né? perfeito. Não Isso, existe Charles isso. Spurgeon fala, aquele não. homem que vive para Deus, não existe secular nem sagrado. Não existe. Isso não mesmo. existe isso. Perfeito. Existe assim, o que é, né? O que Deus está vendo sobre aquilo ali. Perfeito. Agora, assim, sobre essa questão, por exemplo, da música, assim, você tocou, por exemplo, na questão da música da Damares, né? Quando você ouve essa música da Damares, é uma música que causa muita repercussão, né? Que é uma música realmente herética, né? Mas quando você ouve a Damares, eu ouço bastante a Damares, não cantando, né? Mas falando, porque a Shirley gosta muito dela, né? Cara, que menina piedosa, que menina crente. Assim, é muito... É tipo assim, é muito infeliz, né? Não, essa música e tal. Mas você vê que menina piedosa, que menina ficou emblemática, né? Ficou. Essa música Mas eu acho às vezes injusto, porque assim, que menina piedosa, que menina cheia de Deus. Por isso que eu nem, entendeu? Por isso que eu nem citei o nome da cantora, porque assim, para preservar, isso, né? porque, Mas todo assim, mundo já sabe, né? Não, óbvio, é porque assim, ficou emblemático, mas assim, uma igreja bíblica, como você bem saltou nas suas músicas, tudo bem, ela não vai cantar música que são músicas, por isso que eu gosto de falar, extra-eclesiásticas, que são fora, não são músicas litúrgicas, mas existem muitas músicas que são tocadas em igrejas, né? Que também não fala não trata desse evangelho, Sim, do evangelho, erro, né? não fala das doutrinas da graça, então assim, isso não edifica. Centrado no homem, né? Vamos adiante. Não, tá tudo dentro. Gente, quem tá ouvindo a gente acha que a gente tá saindo do tema, não. O homem, enquanto tudo isso aqui é feito da queda, irmão. pós-pecado, na verdade são pecadores aqui. Três pecadores Remidos. salvos pela graça. Mas a grande questão Jesus é que está qual aqui é no essa nosso atuação desse homem pós-queda e que foi tocado, atingido, atravessado, usando os termos de Agostinho, ferido pela palavra, né? E desde então te amei. Ferido por essa palavra, ferido em sua consciência, em sua totalidade. Como é que ele responde essa nova criação? Porque a gente está pensando em um homem, primeiro, retomando aqui, sendo um pouco didático, um homem pré-queda, que tinha as suas concepções em Deus. Depois da pós-queda, ele tem esse afastamento de Deus, e Deus agora coloca o seu curso, o seu plano restaurador em marcha por meio das suas alianças. A gente podia falar de Abraão, Davi, e aí chega no seu ápice da sua revelação, que é Jesus, o homem perfeito. É um homem que em si e consigo leva todas as características do homem perfeito. Se o primeiro Adão caiu no Éden, o segundo Adão restaura isso. Se o povo no deserto cai nas tentações do deserto, o Filho de Deus vence as tentações no deserto. Se Deus dá as leis para Moisés no Êxodo, capítulo 20, em cima de um monte, e o povo não tem condições de cumprir as leis, Jesus sobe em cima do monte, em Mateus capítulo 5, fala e sustenta a sua vida, indo até a morte. E ele restaura isso nele. Toda a lei de Deus cumpre. Cumpre para nós, né? Que coisa maravilhosa, né? Assumindo o pecado. Mas é isso que eu estou falando da justificação. Nós somos justificados pela obra de Cristo, que ele cumpre. Ele vai até o assume final. O pecado sem cometer pecado, sem conhecer pecado. E ele é a representação do homem, do ser humano de verdade. Como é que não descansa nisso? Como é que o sermão da montanha, o sermão da montanha não é uma negação da natureza humana. O sermão da montanha é uma afirmação do que é ser um homem de verdade, ou ser um ser humano de verdade. E em Jesus Cristo, a nova humanidade, né? Ele diz em Mateus 28, 18, dizendo assim, olha, vão pelo mundo, toda a autoridade me foi dada, dos céus e da terra. Agora, vão pelo mundo e preguem o evangelho para toda criatura. Ele restaura o mandato primordial de Adão, que é frutificar e multiplicar. Isso. Então, em Jesus Cristo, para quem está nos ouvindo aqui, está achando que a gente está viajando na maionese, qual é a ação desse homem redimido na restauração das rupturas que aconteceu lá atrás? Para a gente finalizar, para os nossos finais aqui, o homem restaurou o quê? Restaurou o seu mandato espiritual com Deus. Por meio de quem? De Jesus Cristo. Jesus restaura essa relação com Deus. Religa, né? Que é a religião. Estava em guerra. Isso. E Jesus é a nossa paz. Isso. Ele é a própria exemplificação da paz. Ele restaura essa paz
e aí ele restaura a relação com o outro. A relação com o mundo, a relação com a cultura, a relação... E essa restauração ela é paulatina, gradativa, progressiva, até chegar nessa nova criação. Sim. Então, Aí- nesses aspectos aí, o que vocês acham? Essa restauração, vocês já tocaram na restauração cultural, né? Que nós temos que tomar cuidado. O balizamento do pastor Moisés, ele é válido porque é como se a gente andasse numa corda bamba. Sim. Nossa relação com cultura é andar em cima de uma corda bamba. Ela pode ser feita, mas ela tem que ser feita dentro dos dítames das escrituras. E aí a gente avança. Eu acho que essa Mas pode relação, falar. acho que essa relação, essa restauração, ela é uma restauração limitada. Boa aí, ó. Um Por termo quê? bom. Porque limitado. o outro lado ainda não foi redimido. Quando você tem uma relação, você tem dois lados, Perfeito. né? bom. Então você tem uma relação de um homem redimido com uma natureza não redimida. Caída, né? Com uma arte não redimida, Perfeito. né? Então essa relação, ela é limitada. Ela tem um limite, né, pra tocar. Ela tem um limite, né? E qual que é o limite, né? Então, a glória de Deus, a plenitude do Espírito Santo, e essa relação é uma relação conturbada. Porque os maiores santos de Deus, eles não foram amados por esse mundo. Sim. Eles foram odiados por esse mundo, eles foram rejeitados por esse mundo. Então, se nós vivermos a verdade, se nós falarmos a verdade, por mais que nós falamos essa verdade em amor, e nós temos que falar a verdade em amor, e estar dispostos a morrer por essa verdade e não matar por ela, então, por mais que mas o outro não concorda com essa verdade, Sim. porque ele está cego, está morto, está separado. Então, assim, esta restauração, ela tem um limite. Sim. Esse limite do outro lado que não foi restaurado. Perfeito. Essa restauração também, ela é paliativa, uma vez que o mundo jaz no maligno. Sim. Que o mundo que nós hoje vemos está reservado para o fogo. Perfeito. Né? Então, assim, eu tenho que me beneficiar de tudo que é glorioso deste mundo, tudo que é belo deste mundo, mas tudo está manchado pelo pecado. E esse é o aspecto da nova criação. Eu uso um tênis? Uso um carro? Uso um computador? Uso. Tudo isso glorifica a Deus. Mas tudo isso está manchado pelo pecado. Que é o aspecto da nova criação. É Jesus imprimindo em nós, que é o que o Moisés está balizando com a gente. Balizando aqui, muito bem, fazendo esse contraponto, balanceando o aspecto da periculosidade, da aproximação da cultura e o Ricardo levantando a bola de que essa restauração já começou. A nova criação, ela não é um apontamento escatológico. Gente, não é só para o futuro. Gente, né? quando vocês salvos, virem... Vamos ficar dentro da salvos igreja. e seremos, né? E tem um processo. Fomos, somos e seremos. Pessoal, Vamos ficar só no nosso reduto religioso e Perfeito. tal, e o mundo que se lasca. Pessoal, né? quando vocês virem a outro expressão problema. últimos dias no Novo Testamento, ela parte do princípio que da morte de Jesus, da sua primeira vinda até a segunda vinda, é um período escatológico. Estamos nos últimos dias, ou nos termos do gênero do Apocalíptico de Daniel, a última semana. Tá? Então, essa nova criação que se inaugurou em Jesus Cristo, ela já começou. Nós já sentimos os efeitos dessa nova criação. Nós sentimos a plenitude do Espírito Santo. Né? Então, essa restauração já começou, mas essa restauração ela tem que ser balizada por esse cuidado que o Moisés falou e essa atuação de que começou essa nova criação. E nós temos que avançar para... Por outro lado, não podemos ficar só dentro do nosso reduto religioso, temos que foi o ir erro para o dos mundo. nossos irmãos no período da Idade Média, né? Que se afastaram. Mas para a gente finalizar, que o nosso tempo já foi, né? Para a gente finalizar... Poxa vida. Passa né, rápido, pastor? né? É bom, né? Passa rápido demais. Teve um dia, pastor, só abrindo parênteses, teve um dia que tava tão gostoso que a gente gravou 2 episódios no dia só. Tudo Foi bem, saímos mesmo. aqui quase meia-noite, Foi. mas... Pra gente... Que horas são? Preciso trabalhar. Alguém Sim. tem que trabalhar nesse Olha aí, lugar alguém- aqui. 26, Alguém tem que pastor. trabalhar. Ah, não. Até 10 para as... Mas para a gente 10 finalizar tá esse bom. bate-papo nosso aqui, a esperança restaurada, essa esperança é restaurada e ela já começou, gente. Ela já começou e nós temos já sentindo os aspectos da nova criação. Jesus Cristo inaugurou essa nova criação. Aliás, o tom dos 4 evangelhos é: o reino chegou, o reino está entre nós, o reino está em vocês. Agora,
a questão escatológica, se o reino vai vir, numa questão milenar, se o reino é físico, literal, isso é assunto para outro podcast. O que eu estou querendo dizer é que essa nova criação chegou, a esperança restaurada já está em curso, já está em andamento. A Bíblia usa esses termos de progressividade. Filipenses 1,6, por exemplo, fala, aquele que começou a boa obra em vós, vai completá-la até o dia de Jesus Cristo. Então tem esse aspecto de completude, de progressividade, sim, de ser paulatino, esse aspecto da nova criação. E aí, pode, se quiser falar. Não, tentando lembrar, você me ajuda a lembrar, do hoje e agora não. Fugir agora a expressão. O já e ainda não. Sim, o já e o ainda não. Né? Então, gente, para vocês que estão nos acompanhando, a esperança restaurada já começou. Aquelas rupturas que aconteceram no Éden, elas estão sendo reedificadas, usando os termos do apóstolo Paulo em Colossenses. Em Cristo, todas as coisas foram reconciliadas. Então, esse curso já começou. Ainda que a gente tenha as ações do maligno, elas foram despidas na cruz, de alguma maneira. Em alguma medida, Satanás tem a sua ação limitada, porque ele perdeu o aspecto da culpa, de lançar a culpa diante de nossos olhos, lançar o medo e a vergonha. O sangue de Jesus foi lançado sobre nós. Foi lançado sobre nós. E todas as vezes que Deus olha para nós... Me cobre com o teu sangue, Senhor. Todas as vezes que Deus olha para nós, ele olha o homem restaurado, sim, em Jesus Cristo. E aí eu queria que vocês fizessem as suas considerações finais dessa noite, desse tema. Queria que vocês falassem suas considerações finais, agradecimentos desse tema tão maravilhoso. Pastor Moisés, obrigado. Agradecer pela sua disponibilidade, o seu contraponto aqui, balizando. Tirou um herege daqui. Certamente retornará, se aceitar o nosso convite na próxima oportunidade. Agora, quando o Jadiel estiver aqui, aí vai ser difícil, viu? Porque a heresia é em nível hard, né? Tem que refutar o tempo todo, pastor. Ali é difícil. Mas, brincadeiras à parte, pastor, obrigado. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Faça seus agradecimentos, suas colocações finais. Enfim, fica à vontade. Amém, eu que agradeço, uma honra estar aqui, um momento maravilhoso, descontraído, cheio da presença de Deus, cheio da graça de Deus. E é maravilhoso estar aqui com vocês. As minhas considerações finais, amados, é assim, nesse aspecto redentivo. Busque ser cada dia mais parecido com Jesus. Pregue Jesus no seu trabalho, na sua casa, viva Jesus. Ame sua esposa, se você é casado, como Cristo amou a igreja dele, incondicionalmente, sacrificialmente. Eduque seus filhos na verdade, se você é um pai. Se você é filho, obedeça aos seus pais no Senhor e viva parecido com Jesus. Expresse Jesus nas palavras, nas pregações e na vida. Existem alguns erros aí. Eu vivo, não preciso falar. Não, nós precisamos pregar o Evangelho de Jesus. E para isso, precisamos ser cheios da plenitude do Espírito Santo. Nós já temos o Espírito Santo. E agora, se nós buscarmos intensamente, o Senhor nos encherá dessa plenitude do Espírito Santo. E aí nós vamos viver, né, nessa natureza redimida, apontando Jesus, né, e temperando aquilo que está podre, iluminando aquilo que está escuro, para a glória de Deus. Deus abençoe, maravilha, amados. Hein? Não tenho nem o que falar, mas já esgotou, né? Todos os argumentos, as falas, as Só frases. agradecer novamente a oportunidade, destacar que essa é a continuidade. Café, pastor? Água? Acabou, pastor. Poxa vida, hein? Tem só água da vida. Mas tem a água da vida aqui. Serve? Água da sede não precisa mais voltar para beber. Mas é um tema relevante. A gente está tratando aqui no aspecto teológico, né? Por conta do Instituto. Hoje é o encerramento de um tema que se restringe ali dentro da teologia sistemática, antropologia, né? Mas é um tema extremamente... Que é a doutrina do homem, né? Que é a doutrina do homem, que é importante a gente ter esse conhecimento e tratar, porque assim, isso nos ajuda a entender até em questões relacionais do nosso dia a dia, porque às vezes você está num ambiente de trabalho ou escola e você vê uma pessoa com atitudes que você reprova baseado na sua constituição moral, à luz da palavra, enfim, no seu caráter ético e tudo mais, mas ainda que habita a própria misericórdia, se compadecer da miséria dos outros. Ajuda a compreender o que aconteceu conosco. Isso, então assim, por isso esse tema é tão importante e eu agradeço a Deus, isso também já é um ato da ação redentiva de Deus, preparar esse momento, né? Estamos aqui por conta da ação, porque se não fosse a ação redentiva de Deus, na nova criação, nós não estaríamos aqui certamente, né? Desculpa.
Acho que é água, tá faltando mesmo. Mas eu agradeço a Deus a oportunidade, novamente, feliz de estar com vocês. Um abraço, um beijo à minha esposa e aos meus filhos que sempre estão aí nos bastidores. Um beijão para minha esposa linda, maravilhosa também, para os meus filhos, Kevin, Lucas, Isa e Manu. Eu prometi minha filha vocês são um presente de Deus. Isso é benção. Família maravilhosa, abençoada, a qual nós só aprendemos a nova criação como referência. Coloca com certeza. Esse discurso na nossa boca, né? Mas só a redenção podia me dar uma esposa com a Shirley, pelo amor de Deus. Verdade. Mas é isso, agradeço, um beijo à família. Falei pra minha filha que eu ia usar uma expressão brincando quando eu vou pra praia com ela, surfar. E aí eu sempre falo assim, filha, big wave bro. E assim, ela sabe, ela vai entender, é uma piadinha interna, mistério, né? Que eu falei pra ela falou que não queria que eu falasse. Contexto familiar. Contexto familiar. Mas é isso, meus irmãos, um beijo a todos vocês, feliz. Maravilha, gente. Amém, então cara. É isso aí. Vou terminar parafraseando Martin Heidegger. Ele disse assim, o homem sem Deus é um ser para a morte. Parafraseando ele, em Jesus Cristo, o homem é um ser para a vida eterna. É isso aí, gente. Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus. Voltamos no próximo episódio com novidades. Compartilhe, siga-nos nas redes sociais. Que Deus abençoe vocês. Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus. Amém.